Só vou mencionar de passagem também o fato de que nos Estados Unidos a política de endurecimento, né, do regime, ela continua de maneira acentuada, né? O governo vem exigindo das redes sociais uma censura cada vez maior, e agora os democratas dentro do Congresso norte-americano estão pressionando as TVs a cabo para tirar do ar a TV a cabo de direita, Fox News. Quer dizer, já passou eles já passaram da rede social, do Twitter, etc. e tal, para as TVs a cabo, né? Para quem achava que era tudo uma maravilha, que a gente deveria dar poder, né, ao governo do imperialismo norte-americano para reprimir a extrema-direita, né? É um caso para ser levado em consideração, né? Amanhã, obviamente, a censura da opinião no interior dos Estados Unidos vai ser muito grande. O que é que está por trás desse problema da repressão à Fox News, né? Uma repressão, inclusive, que não tem, no caso, não tem motivo nenhum. Isso é uma TV estabelecida de direita, né? É uma TV de direita, mas não há nenhum motivo legal, nenhum motivo institucional, nem aparente, né? Como foi no caso do Trump, no caso de outros setores de direita, para fazer isso daí. É importante levar em consideração que existe um esforço para fazer com que os grandes meios de comunicação, quer dizer, o monopólio da comunicação, retome o controle da comunicação. Tá? O surgimento das redes sociais, por um lado, e depois a utilização mais intensa, né, mais eficiente, por parte da extrema-direita dessas redes sociais, para abrir uma brecha nesse monopólio das comunicações, abriu uma crise muito grande, uma crise política. Todo mundo sabe que o Trump, por exemplo, ele foi eleito, né, em grande medida tendo o conjunto da imprensa, o monopólio da imprensa contra ele, e se apoiando nas redes sociais, né. Só no Twitter o Trump tinha mais de 80 milhões de seguidores. Então, ele, na realidade, ele era uma espécie de... Ele não era equivalente a um grande canal de televisão, como a CNN, que passa o dia inteiro, né, manipulando a opinião pública. Mas ele tinha um recurso de massas para se opor à CNN. Para se opor à CNN, os demais jornais institucionais do país que compõem o monopólio da imprensa. A ruptura, né, desse monopólio, ainda que fosse uma ruptura relativamente pequena, provocou uma crise muito grande, uma crise política muito grande. E agora, a orientação geral é fazer com que esses meios de comunicação retomem aí o controle, né? Para isso, eles criaram uma ficção política, a ficção das chamadas fake news. Quer dizer, você tem a imprensa tradicional, quer dizer, o monopólio das comunicações, que é uma, como eles costumam dizer, são empresas jornalísticas sérias, que checam a informação, que não divulgam qualquer coisa, etc. e tal. E você tem a internet, você tem as redes sociais, onde todo mundo é mentiroso, né? Quer dizer, seria assim, a Globo fala a verdade, o resto do mundo é todo mundo mentiroso. É um conto da carochinha. Quem que vai acreditar numa coisa dessa? É impossível de acreditar, né? Existe um setor da esquerda que está completamente desesperado, nós vamos falar desse pessoal depois, está disposto a aceitar qualquer tipo de conversa para acalmar o seu desespero, né, político. Mas o fato é que é uma história insustentável. Esses grandes meios de comunicação, a função deles é o quê? Manipular a opinião pública, né? Manipular a informação de uma maneira sistemática,
para que haja um controle político dessa informação, principalmente no que diz respeito ao funcionamento do Estado. Essa imprensa, não só ela não é neutra, ela não fala a verdade nem nada, como que ela é uma espécie de quinta roda do Estado capitalista, né? Ela é uma das ferramentas que permitem, né, que os governos ligados ao imperialismo funcionem. No Brasil, a gente vê, por exemplo, nós temos esse grande escândalo da Lava Jato, a imprensa dá um lugar muito discreto a isso daí, que seria um dos maiores escândalos judiciais que o Brasil já teve até hoje. É uma óbvia, né, gritante manipulação da opinião pública. Ao passo que outras coisas que não têm a menor importância, eles dão um destaque considerável. Quer dizer, é toda uma política que é levada adiante por essas redes. Não há nada de imprensa séria que controla a informação, nem nada. Essa imprensa mente muito mais do que qualquer outra imprensa, inclusive, a gente precisa dizer isso muito claramente, mente mais até do que a própria extrema-direita, né? Porque ela defende sistematicamente interesses políticos. Qualquer pessoa que tenha a disposição, a coragem e a saúde para assistir um dia inteiro a Rede Globo, o noticiário da Globo, vai ver que é mentira 24 horas por dia, é manipulação 24 horas por dia. Tudo bem, nem sempre eles estão lá apresentando uma notícia que seja abertamente falsa, embora eles façam isso de uma maneira sistemática. Mas eles distorcem a informação, dão destaque a coisas que não merecem destaque, para desviar a atenção das coisas importantes, e assim por diante. Eles criam aquilo que deve ser de interesse público, ocultam aquilo que efetivamente é de interesse público, para que o público não fique sabendo, etc. e tal, né? Veja, para já vincular esse assunto com o segundo assunto, veja o problema da informação da pandemia. É uma das maiores vergonhas nacionais a informação na pandemia. Ninguém sabe, de fato, nunca o que está acontecendo, porque as informações são todas elas manipuladas. Aí as redes de televisão trazem lá especialistas que falam coisas contraditórias, etc. e tal, né? E qual foi o resultado disso? Durante mais de um ano, né, a imprensa nacional vem ocultando a falta de ação na pandemia das autoridades públicas de um modo geral, com exceção do Bolsonaro. Mesmo o caso do Bolsonaro, também eles não colocaram da maneira mais correta, é apenas uma luta de compadres aí para efeito eleitoral, não denunciaram efetivamente o Bolsonaro como ele deveria ser denunciado, não expuseram com toda a clareza o que está acontecendo, mas ocultaram a responsabilidade das autoridades públicas fora o Bolsonaro. Por exemplo, o Dória foi apresentado pela imprensa, e é uma falsificação grotesca, como sendo o grande lutador contra a pandemia. E eis que, de repente, nós nos damos conta de que o Dória não tem controle nenhum sobre a pandemia, tá? Anunciou que ele ia vacinar o país inteiro, não tem vacina, a vacina dele é ineficiente, e assim por diante. Quer dizer, todo um esquema gigantesco de falsificação. E mesmo com esse esquema gigantesco de falsificação, uma parcela da esquerda, né, concorda com a questão das chamadas fake news, das notícias falsas, apoia a iniciativa da direita nesse terreno, que é uma tentativa de devolver, né, integralmente à Globo e tudo mais, o controle da informação dentro do país. O STF, ele tem aí um inquérito sobre as chamadas fake news, mas, logicamente, que a imprensa estabelecida, né, golpista, capitalista, monopolista, não vai nunca entrar nisso daí, tá? É dado como se fosse uma coisa assegurada,
como se fosse uma coisa certa, incontestável, que essa imprensa é uma imprensa séria, que ela faz o negócio seriamente. A esquerda participa, a direita fazer essa farsa é natural, eles querem ter o controle da informação, como eles sempre tiveram. Eles querem ter aquelas campanhas eleitorais onde eles crucificam o adversário, né? Sem que ninguém possa nem responder ao que está acontecendo. Eles querem fazer a campanha que eles fizeram para derrubar a Dilma sem contestação, de nenhum tipo, tá? Então, da parte da direita, é uma coisa natural que eles tenham essa opinião. Agora, do ponto de vista da esquerda, é uma completa integração ao sistema antidemocrático, né? Podemos dizer até meio fascistoide da imprensa tradicional.